Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Nós vamos dar sequência às nossas aulas e desta vez nós vamos tratar de um outro assunto importantíssimo para a elaboração do projeto de sistema de esgotamento sanitário, que é a apresentação do memorial descritivo, ou também conhecido como descritivo técnico, e as partes gráficas que são necessárias para serem incluídas nos volumes que comporão o projeto básico de um sistema de esgotamento sanitário. Vamos utilizar aqui como referência um material elaborado por alunos do curso de Engenharia Ambiental. É um projeto fictício, elaborado em um bairro na cidade de Barbalha, Ceará, um projeto do sistema de esgotamento sanitário do bairro Alto da Alegria, em Barbalha, Ceará. E nós vamos ver nesse projeto aqui quais são os elementos necessários para a elaboração do memorial descritivo e das pranchas ou das partes gráficas para compor o projeto básico de sistema de esgotamento sanitário. O projeto é composto de 2 volumes. O volume 1 traz toda a parte, a chamada parte descritiva ou textual do projeto. No memorial descritivo consta o descritivo técnico do projeto, consta a memória de cálculo das unidades de sistema que compõem o projeto de esgotamento sanitário, consta o orçamento estimativo dos custos, o orçamento e o cronograma físico-financeiro da obra, além também, eventualmente, da memória de cálculo dos quantitativos de materiais daquele projeto, certo? Muitas das vezes costuma também constar o memorial não é bem um memorial, é como uma espécie de manual, né? Um manual de operação. Quando você faz o projeto de operação de uma ET, você coloca o manual de operação da ET, o manual de operação dos reatores. No caso de um sistema de esgotamento sanitário, muitas das vezes você não coloca manual de operação. Eventualmente, se houver uma caixa de areia de rede, o que não é muito comum, ou se houver uma elevatória de rede, etc., você pode incluir o manual de operação dessas unidades de sistema. Não sendo esse o caso, adicionalmente você ainda vai incluir as especificações técnicas do projeto, para que você possa especificar os materiais, como é o manuseio, o armazenamento dos materiais, transporte, aplicação dos materiais no sistema. Então, nós vamos ver aqui como é que deve compor o memorial descritivo, começando com uma folha onde você nomeia a equipe técnica, certo? Então, você vai nomear essa equipe técnica, vai dizer qual é o nome do produto, que é um projeto de sistema de esgotamento sanitário, o nome da empresa, qual é o objeto desse projeto, que é a implantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Alto da Alegria, em Barbalha, Ceará, quem são os engenheiros responsáveis com os respectivos contatos, a contratante com o CNPJ. E aí você faz uma apresentação sucinta do projeto, mostra que aqui é um memorial descritivo, que tem a finalidade de dimensionar o projeto no lugar tal, e como é que esse projeto foi elaborado. Esse projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da CAGES e com as normas do caderno do termo de referência da CAGES para elaboração de projeto de sistemas. A estrutura do projeto consta de um volume 1, que é o memorial descritivo, e de um volume 2, que são as peças gráficas. Na sequência, você tem um sumário, onde você pode ver aqui o encadeamento lógico, né, de como você vai apresentar o projeto. Eu sempre recomendo que o encadeamento lógico do memorial descritivo siga a própria lógica de construção do sistema. Como é que funciona o sistema de esgoto? Ele parte da ligação predial, ele vai na sequência das redes coletoras, indo para os coletores tronco, indo para os interceptores, indo para os emissários e desembocando numa elevatória ou desembocando já diretamente na área da ET, da estação de tratamento de esgoto, no tratamento preliminar, que normalmente se segue uma elevatória e assim sucessivamente. Depois nós teremos também projetado ali, após o projeto da estação de tratamento de esgoto, o emissário por gravidade do esgoto tratado, onde você vai ter que elaborar o caminhamento e o perfil topográfico daquele emissário. Então, no caso aqui, nós temos o resumo do projeto,
nós temos o croquis geral do sistema, muito importante para que quem está analisando, estudando e que vai construir o seu sistema para compreendê-lo, tem uma noção geral através de um croquis geral do sistema. E a CAGES, ela exige no seu termo de referência que o projetista elabore esse croquis. É uma ficha técnica do projeto. Nessa ficha técnica nós vamos ver que consta os resumos em quadros de cada unidade de sistema, as especificações e as informações mais básicas gerais, a caracterização da área do projeto, onde você vai tratar da localização da área, da cidade, do entorno, da subbacia em redor, caracterização relativamente à topografia, caracterização relativamente à geotecnia, caracterização à geomorfologia, à hidrogeologia do local, todos os assuntos pertinentes para a construção que possam afetar direta ou indiretamente a construção do sistema. E, é claro, na fase de projeto, a elaboração do projeto. Aí, há um capítulo muitíssimo importante no descritivo técnico, que eu chamo muita atenção, é o da concepção do sistema. É um capítulo onde você vai detalhar todas as informações quanto ao sistema e como foi que você o estruturou, como foi que você o pensou, como foi que você o dividiu. Você vai aqui na concepção do sistema estabelecer quais são os parâmetros de projeto que você vai usar para poder trabalhar esse sistema. Você vai estabelecer qual é o alcance desse projeto. Esse projeto ele está sendo construído a partir de um determinado ano inicial e ele vai levar um certo tempo, né, para poder atingir a saturação. O que é isso? Você sabe que quando você tem um loteamento novo, as casas vão sendo construídas aos poucos, os terrenos vão sendo vendidos aos poucos ou vão sendo ocupados aos poucos. E se estabelece um plano ou um horizonte de projeto, normalmente em sistemas de saneamento da ordem de 20 anos, em que você estabelece o início da operação do projeto e, portanto, em termos técnicos, também qual será a vazão, serão as contribuições de águas servidas às canalizações que ora estão sendo projetadas ali no ano 0 ou no ano 1, digamos assim, até o aumento dessa população e a consequente aumento dessa vazão até chegar no fim do horizonte de projeto, quando teremos atingido, supostamente, a saturação e, portanto, a partir dessa saturação sendo atingida, nós possamos ter o projeto sendo atingindo a sua capacidade máxima de operação. Então nós temos aqui também levamos em consideração parâmetros como, por exemplo, de contribuição per capita, a fim de estimar os cálculos de vazão. Recomendo que na estruturação aqui possa ser encadeada a ordem do tipo: primeiro eu estudo a população, depois eu estudo a vazão gerada por essa população, para não ficar confuso, né? Então aqui nós temos o alcance do projeto, nós temos esse valor aqui de contribuição per capita, que eu acho que deveria ficar lá nos estudos de vazão. Os parâmetros de projeto da rede coletora deveriam ser no início aqui de tudo, e aí você calcula a população do início do plano, no ano 1, e calcula a de fim de plano no ano 20, e aí vai fazer o cálculo das vazões, claro, com base na contribuição per capita. A rede coletora de esgotos, nesse caso aqui, nós temos um item, né, onde nós vamos fazer informações relativamente à rede coletora e vamos estabelecer nesse ponto os critérios básicos para o dimensionamento da rede coletora. O poço de visita, a ligação predial, que eu acho que deve vir primeiro aqui. Poço de visita, na verdade, seria até melhor substituir por singularidades, e aí você descrever não só o poço de visita, mas também o tio, os terminais de inspeção de limpeza, os terminais de inspeção de ponta seca. Estabelecer os parâmetros de projeto, aqui no caso do pré-tratamento, lá se você está incluindo no projeto também a estação de tratamento de esgotos, os emissários de esgoto bruto, que podem ser por recalque ou por gravidade, a estação elevatória de esgoto bruto, caso exista, e nós vamos ver que nesse projeto existiu, dadas as condições topográficas, e o destino final e tratamento. Então, uma vez concluído todo
o detalhamento do sistema e como ele foi concebido, nós temos agora um novo capítulo que são as especificações técnicas. Em projetos maiores, essas especificações técnicas vão em volume à parte, né? Vão em um terceiro volume e pode às vezes até ter mais de um volume só para as especificações técnicas. E aí, nas especificações técnicas, como se pode ver, além de considerações iniciais, nós vamos ter informações técnicas relativamente aos materiais e serviços da rede coletora, das ligações prediais, que eu acho que deve ser o primeiro, dando a lógica do próprio projeto, né? E aí nós temos, vamos seguindo aqui na sequência, a estação de tratamento de esgoto e informações pertinentes julgadas diversas aqui para ser incluída no final. Em anexo, você vai incluir a planilha do cálculo da rede coletora e a ART dos projetistas. Então, nós vamos dar sequência agora no memorial descritivo, elaborando o resumo do projeto, faz um breve resumo para que você possa entender como é que esse projeto funciona, e esse resumo do projeto deve ser basicamente a descrição desse croquis aqui, certo? Então, observe, esse sistema ele foi dividido em 3 subbacias de alimentação. Nós temos uma subbacia A, cuja tendência geral é de fluxo nesse sentido, uma subbacia B, cuja tendência de fluxo geral é neste outro sentido aqui, e você tem uma subbacia C, cuja tendência geral é nesse outro sentido aqui. Então, como a estação de tratamento, após estudo preliminar, foi estabelecido nesse ponto que você está vendo próximo do corpo receptor, a subbacia A não poderia chegar na estação de tratamento. A subbacia B também não. Apenas a subbacia C teria condições de seguir por gravidade para a ET. Então, o que é que foi feito aqui? Qual foi a ideia dos projetistas ao conceber esse projeto? Canalizar a subbacia A para um ponto conveniente, a partir do qual fosse instalada uma estação elevatória de esgoto brutos, eles denominaram de estação elevatória de esgoto bruto 1, com bombas que recalcariam através de um emissário 1 projetado com diâmetro de 150 milímetros em PVC, diâmetro equivalente ao ferro fundido, DFOFO, até um PV convenientemente situado já na subbacia B, a partir do qual eles pudessem conectar um coletor tronco que receberia essas vazões até ao ponto de convergência dessas vazões com a subbacia C. Então você teria aqui a interligação da subbacia A com a subbacia C. A subbacia B, com 400 ligações, rede coletora PVC-ocre, são ao todo a extensão do sistema de 9.681 metros, ou seja, quase 10 quilômetros de rede. Você teria a subbacia B afluindo para este ponto, instalou uma estação elevatória de esgoto bruto e bombeou esse esgoto até esse PV aqui, que é o mesmo PV para onde afluem as contribuições da bacia C e também da bacia A através do coletor tronco. Daqui nós temos a conexão única de convergência de todas essas vazões, nós podemos chamar aqui de um interceptor dessas vazões, dessas subbacias, indo na direção de um emissário de esgoto bruto por gravidade até a área da ET. Então nós teríamos 2 estações elevatórias para bombear a subbacia A e a subbacia B até os pontos convenientes na subbacia C. E a partir da subbacia C, tanto o esgoto da subbacia C como a A e a B fluiriam na direção da ET por gravidade. E aí, isso que eu estou descrevendo aqui deverá ser descrito no resumo do projeto, que aqui neste caso, no meu entender, está resumido demais. A ficha técnica é um padrão da CAGES, que é um padrão de excelência. A CAGES é uma companhia, está entre as melhores do Brasil, com todo respeito às demais,
Então nós temos na ficha técnica as informações do projeto, constando informações do projeto, dos projetistas, o município, a localidade e a data. As vazões de projeto vão aqui no início do ano, de 2018 até 2038, o início com a vazão de 5,55 litros por segundo e 20 anos depois de 7,54, né? Então nós temos as vazões iniciais e finais. Ligações prediais de início do plano 400 e com crescimento populacional no fim do plano 545 ligações prediais no padrão CAGES. A rede coletora de esgotos tem uma extensão total de 9.681,83 metros e o material é construído em policloreto de vinila do tipo ocre, que é o tipo... Nunca confunda o tubo de PVC para esgoto branco, aquele para esgoto primário, que são de instalações hidrossanitárias, com o tubo de PVC para esgotamento sanitário nas ruas, para coletor público. É o tubo PVC do tipo ocre. Tem vários fabricantes. O emissário de esgoto bruto, neste caso aqui, é descrito, são dois, o emissário de esgoto bruto 1 e o emissário de esgoto bruto 2, com o diâmetro de 200 milímetros, com extensão, respectivamente, de 615 e 320, 92 e 99 da subbacia B e o da subbacia A, e o material é o mesmo, que é o tubo de PVC, o diâmetro equivalente ao ferro fundido, ponta bolsa, junta elástica. A estação elevatória de esgoto bruto, são duas, né, para a subbacia B e para a subbacia A. Na subbacia A nós temos 26,25 litros por segundo bombeados, uma bomba reserva e uma funcionando, são dois conjuntos elevatórios trabalhando conjuntamente, sendo um reserva. E temos a altura manométrica de 7,60 na primeira elevatória. E na subbacia B nós temos uma vazão de 30,38 litros por segundo, duas bombas, uma reserva, uma funcionando. E a altura manométrica do desnível dessa estação elevatória é de 16,20 metros. Esse desnível aqui diz respeito ao desnível que foi necessário ser vencido. Digamos que a estação de tratamento de esgoto está lá do outro lado, e aqui eu tenho a subbacia A, e aqui eu tenho a subbacia C, e aqui lá atrás eu tenho também a subbacia B, né? Então, só exemplificando aqui é o da A, 7,60 metros, digamos que para sair desse ponto aqui, que é o ponto mais baixo lá no posto de sucção da elevatória, até ao PV, a cota de chegada no PV aqui na subbacia C, a partir do qual onde já se pudesse fluir por gravidade, seria essa altura manométrica considerada aqui, ó, desse desnível geométrico entre esse ponto na subbacia A e esse ponto na subbacia C, tá aqui, já vai por gravidade. Isso aqui, evidentemente, somado, isso é só o desnível geométrico, certo? O desnível geométrico seria ainda somado às perdas de carga, tanto localizadas como lineares, e aí nós teríamos a altura manométrica que está sendo designada aqui nesse projeto por HM. Então, a mesma coisa para a subbacia B, onde nós temos um desnível, inclusive, bem maior, né? Mais que o dobro. Para o tratamento, antes das elevatórias, bem como na entrada da estação de tratamento, está previsto aqui apenas o condicionamento de gradeamento, seguido de caixa de areia, né, para desarenação e calha partial. E a destino final e tratamento, ele descreve aqui a ET, ele diz aqui que o efluente coletado será enviado para a estação de tratamento existente na Avenida José Bernardino, a qual, né, se incumbirá de tratá-lo antes de ser lançado no corpo receptor para enquadrá-lo nos parâmetros exigidos pela resolução do COEMA número 2, né? No estado do Ceará, nós temos que garantir já que esse esgoto seja lançado de acordo com o COEMA número 2, inclusive podendo até trabalhar já com reuso, certo? Então, nós temos, seguindo aqui, a caracterização do projeto, localização do município, são informações pertinentes e importantes, localização da área planejada,
as fotos de satélites mostrando a vista do bairro Alto da Alegria, né? Em relação à área de instalação, né? Aqui é a cidade, a mancha urbana de Barbalha, né? E aqui o bairro Alto da Alegria, que é o alvo desse projeto. Aqui na frente nós podemos ver a estação de tratamento existente, certo? Então, a concepção do sistema, ele vai descrever todo o sistema em detalhes, vai falar, eu acho que aqui está resumido demais, certo? Isso aqui deve ser com bem mais detalhes, especialmente porque é um projeto complexo de 3 subbacias, tem que ser descrito em muito mais detalhes do que o que está aqui, sob pena de o projeto não ser aprovado na CAGES. Do ponto de vista do alcance do projeto, nós utilizamos 20 anos, consideramos uma taxa de crescimento populacional, aplicamos modelos, verificamos qual é o modelo que tem o melhor ajuste em relação aos dados disponíveis do IBGE, e aí fazemos a projeção populacional a partir do ano zero do projeto, que nesse caso aqui é 2018, e no final nós vamos ter em 2038 atingindo o alcance de fim do plano, né? A contribuição per capita aqui foi adotado nesse projeto 150 litros por habitante por dia e utilizado o coeficiente de retorno da norma, né? 9648, 9649, quando você não tem de informações disponíveis na própria concessionária. Quando você tem a informação disponível, você pode descobrir na própria concessionária qual é o K4, qual é o coeficiente de retorno lá da área. Os parâmetros de projeto da rede coletora de esgoto, então ele vai fazer aqui o cálculo da população. Feito o cálculo da população, ele segue fazendo a estimativa, considerando aquele crescimento populacional, né? Melhorar aqui a questão de formatação, evidentemente, né? Faz os cálculos da vazão, e os cálculos da vazão são cálculos que todos já conhecemos, lá de introdução ao tratamento de esgotos, né? A população, o per capita, né? E aí nós aplicamos esse valor da população, do per capita e o coeficiente de retorno. E esse 86.400 é só um ajustezinho lá para você encontrar a vazão já em litros por segundo. Você tem aqui a vazão média calculada de 2,09 litros por segundo. Aí você tem as vazões iniciais de fim de plano, onde você aplica apenas o fator de máxima horária sobre a vazão média, mais a taxa de infiltração. Não esqueça, nós estamos tratando com rede coletora de esgoto, mas nós devemos prever a infiltração, a intrusão de contribuições que são indevidas na rede, tanto advindas de contribuições parasitárias de chuva no período chuvoso, como advindas de outras contribuições. Aí nós temos as vazões iniciais do início do plano e a vazão final do início do plano, onde você reforça, né, com o K1 e com o K2, tanto a vazão horária como a vazão horária quanto a vazão diária, né? E a taxa de infiltração. A vazão da infiltração do início do plano, portanto, vai ser aplicado considerando a taxa recomendada, no caso da CAGES é 0,25 litros por segundo por quilômetro, né? Então 0,00025 litros por segundo vezes metro, e aí ele colocou a rede em metro, e só de infiltração nós vamos ter um acréscimo de 2,43 litros por segundo, né? E aí você tem aqui a vazão inicial total, que vai ser de início do plano, que vai ser a vazão gerada de esgotos, mais a vazão de infiltração. E aí nós temos 5,55. Segue, né, com o nosso descritivo técnico, a vazão final total do início do plano também é feita da mesma maneira, deu 6,18, explicando, substituam aqui onde por em que, certo? Em que é onde é lugar, né? Nós não estamos tratando de lugar, estamos tratando desses parâmetros. Então, a vazão média de fim de plano, agora calculando para o fim do plano, é a população, o per capita e o coeficiente de retorno. Então, nós temos aqui, para a conversão em litros por segundo, 2,85, em que
né? Em que você tem a vazão inicial. Cuidado para isso não acontecer, né? Formatação, ou vai para a página seguinte, ou reformata aqui, ajusta aqui, porque tem que tá junto do texto. Então aí tem o cálculo aqui agora, aplicando o reforço apenas horário, e a vazão final, reforçando e aplicando a taxa de infiltração. Nós temos a vazão de infiltração, extensão da rede, né? 2,42, e a vazão inicial somada com a vazão de esgoto, 6,70. A vazão final total do fim de plano vai ser 5,13 mais 2,42, 7,55. Aí a rede coletora de esgoto, ele mostra aqui o resuminho da extensão total e do material. Diz que define de acordo com o SPO 022 lá das normas técnicas da CAGES, estabelece o critério básico para o dimensionamento da rede. Nós vamos dimensionar a rede coletora considerando o K1 de 1,20, o K2 de 1,50, o coeficiente de Manning, né, que trata da rugosidade do tubo, vai ser 0,013. O coeficiente de retorno, ou K4, é 80%, ou seja, é 0,8. A vazão mínima de dimensionamento é de 1,5. O que é essa vazão mínima de dimensionamento? Digamos que você calculou o trecho de uma rede coletora que vem na direção de um posto de visita aqui, e você tem um outro, nesse trecho aqui, calculou e a vazão deu 0,20 litros por segundo. Aí chegou outro trecho lá de cima, acumulando aqui no posto de visita, e deu uma vazão de 0,40 litros por segundo. E agora você vai dimensionar esse trecho seguinte aqui. No trecho, a vazão deu 0,15. Para você dimensionar esse trecho, você somou a vazão de 0,20 mais 0,40, 0,60, com 0,15 deu a vazão do trecho de 0,75 litros por segundo. Você vai dimensionar para qual vazão? 0,75? Não, você não pode dimensionar para 0,75, porque a norma diz que para o dimensionamento de condutos nós devemos adotar pelo menos 1,5 litros por segundo. Então esse trecho aqui será dimensionado para a vazão de 1,5 litros por segundo e não 0,75. Quando, evidentemente, o somatório dessas vazões no trecho passar de 1 metro e de 1,5, digamos, de 1,72 litros por segundo, aí sim, aí você haveria de usar essa vazão e não a mínima. A taxa de infiltração adotada é 0,00025 litros por segundo por metro. Ou seja, você está adotando essa vazãozinha de litros por segundo para cada metro de rede coletora, portanto você tem que levar em consideração a extensão da rede coletora total e o tipo de material. Isso aqui são os parâmetros básicos que eles elencaram aqui no projeto para rede coletora, embora eu gostaria de dizer que é muito mais do que isso. A declividade mínima admissível nós vamos admitir necessária para garantir a tensão trativa superior a 1 Pascal. E essa declividade aqui, ela é dada por esse modelo, válido até 700 litros por segundo, válido até 100 litros por segundo, 0,0055 vezes a vazão elevado a menos 0,47. Esse valor aqui da vazão entrando em litros por segundo. Lembrando que no mínimo aqui tem que ser 1,5 no dimensionamento do trecho. O recobrimento mínimo da tubulação assentada na rua é de 0,90. Isso significa que na vala, né, onde você vai assentar o tubo aqui no fundo da vala, você vai ter que ter o diâmetro do tubo e pelo menos mais 90 para poder garantir o recobrimento mínimo do tubo, para evitar problema com a carga colocada aqui do tráfego, dos veículos, etc. Então, sempre que o desnível que entre a tubulação de chegada do posto de visita e a saída for superior a 0,70, será previsto um tubo de queda. Em desníveis de até 50, haverá apenas um degrau com a altura mínima de 5 centímetros. Então, nós vamos garantir que haja o tubo de queda. Depois, em outros momentos, explicaremos isto. A lâmina d'água para a vazão do fim de plano é 75% do diâmetro. O que é que ele está dizendo aqui? Que nós não poderemos projetar a nossa rede
senão até ao máximo de uma lâmina que preencha 75% da seção transversal da rede. Ou seja, o Y sobre D, né, sobre o diâmetro do tubo. Nós temos um diâmetro do tubo aqui, né? Esse diâmetro do tubo aqui deve ser no máximo até 0,75, certo? Então, menor ou igual a 0,75. Controle de remanso, a cota do fundo de um poço deve ser fixada para as vazões finais de dimensionamento, de modo a garantir no interior do mesmo um nível de água mais baixo do que o da tubulação de entrada. Já explicamos isso em aulas anteriores. Você tem que garantir sempre um rebaixo, né? De maneira que a lâmina da água que chega aqui seja na saída sempre mais baixa, né? Então, entrando no subsequente e vindo de um coletor anteriormente, você vai ter sempre esse rebaixo, nunca o contrário, fazendo um refluxo hidráulico. Os degraus inferiores a 1,20 m serão desprezados, igualando as geratrizes inferiores à tubulação. Para degraus entre 1,20 m e 5 cm, será adotado o degrau mínimo de 5 cm, que é o que nós adotamos. Você chegou com 1,20 m aqui, sai aqui 5 cm mais baixo com 1,25 m, né? Então, um degrauzinho de 5 cm. Posições obrigatórias para os postos de visita: sempre que houver mudança de direção dos coletores, mudança de declividade na linha, mudança de diâmetro da tubulação, mudança de material do tubo, vem com um tubo de PVC, vai para um tubo de PVC defofô, vem com um tubo de PVC, vai para um tubo de ferro fundido, né? K7 ou K9. Então, quando houver descontinuidade vertical, né? Um degrau ou um tubo de queda, coloca o tubo posto de visita. Ou na reunião de coletores, né? Quando você tem convergência de coletores, você vai também colocar um poço de visita. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vazão de esgoto sanitário nós já vimos, então vamos só passar. Você vê que você vai ter que providenciar isso para início, para fim de plano, para as vazões máximas e mínimas. Aqui está fazendo na forma de uma descrição, né? Depois é importante você resumir todas essas vazões, mínima, média e máxima, início, fim de plano, primeira e segunda etapa, tudo em uma única tabela ao final de tudo isto, certo? Aquela fórmula da declividade que eu falava agora há pouco, né? Aqui está colocada, né? 0,0055 vezes Q elevado a menos 0,47. Aí faz o cálculo da velocidade crítica aqui, né, que é 6 vezes a gravidade vezes o raio hidráulico elevado a 1/2. Considerações sobre os postos de visita, sobre as ligações prediais, que eu acho aqui que deveria ser uma das primeiras, considerando a lógica da construção do sistema. Se fosse abastecimento da água, é claro que seria a última. Mostra o número das ligações prediais. Faltou informações aqui, maiores detalhes sobre isso. Evitar colocar o título sem o texto na formatação. Falando aqui agora dos parâmetros de projeto do pré-tratamento. Emissário de esgoto bruto, mostrando as dimensões de um material, extensão e diâmetro. Estação elevatória de esgoto bruto. Neste caso aqui, vale a pena a descrição de cada uma delas em separado, com detalhes de potência, cotas de chegada, cotas de desnível geométrico, altura manométrica total, conjuntos elevatórios, quais são os tipos, etc., extensão do emissário. Vale a pena colocar todas as informações, a cota do emissário em um ponto, a cota na chegada, cota de saída da elevatória, cota de chegada, qual é o desnível geométrico total vencido, potência da bomba, conjuntos elevatórios, quantos conjuntos elevatórios, qual é o tipo, submersível ou não. Então é importante detalhar bem cada uma dessas unidades de sistema o máximo possível para facilitar não só a análise e aprovação do projeto, mas também a sua compreensão para a construção. Destino final e tratamento. Pode ser realmente só uma descrição sucinta, porque neste caso aqui o projeto se limita ao cálculo do sistema de esgotamento sanitário da rede coletora e seus órgãos acessórios. A estação de tratamento já é existente, então é um projeto à parte. Caso você seja contratado para fazer o sistema de esgotamento completo, o esgotamento sanitário completo, incluindo o tratamento, é claro que aí nós vamos ter aí volumes de memorial descritivo da ET,
especificações técnicas da ET, memória de cálculo da ET, orçamento da ET. E aí são vários volumes que, somados ao da rede, faz o projeto completo básico do sistema de esgotamento sanitário completo. Aqui é só da rede coletora. As especificações técnicas, onde você vai falar sobre a topografia, como que você faz a locação e o nivelamento. Você vai falar das escavações manuais em suas respectivas categorias, primeira, segunda e terceira. Quais são as obrigações da fiscalização, da empreiteira, como se dará reaterro de vala dos materiais, reaterro de vala na forma mecânica, reaterro com as compactações, com reaproveitamento de material ou não. Você vai falar de nivelamento de fundo de vala, assentamento das tubulações em junta elástica, cadastro da rede de esgoto em meio magnético, travessia de madeira para veículos no período da construção, sinalização noturna, que é um equipamento de proteção coletiva da população, sinalizações de advertência e com sinais luminosos, os materiais para postos de visita quando eles são de anéis de concreto, explicando em detalhes como se dá, tampão de ferro fundido para o posto de visita, suas especificações, tubo de PVC que é empregado na construção da rede, que é o rígido ocre junta elástica, regulamentado pela NBR 7362, as ligações, que eu acho que deveria vir no início, as caixas de inspeção no passeio, os ramais de esgoto em PVC de 100 milímetros, o cadastro de ligação predial e os materiais de PVC, o CELIN, que é a conexão, né, da rede coletora à ligação predial, a curva de 45 graus, ocre, e aí considerações sobre a estação de esgotos, ou a estação de tratamento, né, fala de cerca de arame farpado, tubulação de aço, concreto armado quando é necessário, e é necessário em alguns pontos, né, na elevatória, a armadura desse concreto. Você vê que as especificações técnicas falam em detalhes dos materiais, sua aplicação, armazenamento, etc. E em anexo, você vai ter agora as informações que não caberiam no texto para não deixá-lo muito longo. E neste caso aqui, os projetistas anexaram a planilha de cálculo da rede coletora de esgoto e as RTs dos projetistas. Aqui eles colocaram uma planilha bem grande, né, onde você pode ver as subbacias, você pode ver os trechos, a extensão, a taxa de contribuição linear, eu acho que isso aqui pode ir fora, né, coloca a informação única, não precisa repetir, para diminuir o tamanho dessa planilha, para poder ela ficar no formato A4, que foi plotado em A3, as contribuições do trecho, inicial e final, as vazões de montante, as vazões de jusante, o diâmetro, né, que é calculado para os trechos. Eu acho que isso aqui pode ir fora e ficar aqui só o diâmetro que é efetivamente adotado, 150, 200. Declividade, eu acho que deve vir aqui só a adotada. Essa declividade do coletor e declividade do terreno pode ir fora, já simplifica bastante. Cota do terreno, cota do coletor e profundidade do coletor. Esses cálculos hidráulicos aqui podem ir fora. O Y sobre D fica. Lâmina, né? A lâmina pode ir fora. Raio hidráulico sobre D e raio hidráulico são elementos de cálculo indiretos, pode ir fora. Não precisa ser apresentado na planilha de análise. Tensão trativa, velocidade de ascensão plena pode ir fora, relação seção plena, velocidade de ascensão plena e velocidade do coletor pode ir fora, e velocidade crítica ok, velocidade final ok, e cabe aqui o último com observações. Então aí ele anexou as planilhas de cálculo, né, e de todo o projeto. E no final foi anexado aqui as ARTs preenchidas, né, pelos projetistas. Essa é uma RT fictícia, né, apenas para, no nosso caso aqui, que é didático, né, que foi incluído. Então, foram preenchidas as ARTs aqui.
né, do projeto. E para finalizar, quero mostrar o volume 2, que diz respeito ao tomo da parte gráfica que tem que acompanhar o projeto, certo? Então nós temos aqui a empresa fictícia, TL Engenharia Hidrossanitária, projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Alto Alegria em Barbalha, volume 2 de 2, a cidade e o mês e ano, a equipe técnica que compõe o objeto, os engenheiros e o contratante, e a apresentação deste volume, que diz respeito a plantas gráficas do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Alto Alegria, localizado em Barbalha, Ceará, e aí ele faz a sequência das plantas que vão ser apresentadas. Olha quais são as plantas que devem ser apresentadas no projeto. A primeira delas é a planta de localização. Então nós vamos ter aqui a planta de localização do sistema, né? Eles erraram aqui, mas olha só, o que é que você tem que ter? Você tem que ter a planta de localização da rede, das subbacias. Você vai ter a rede da subbacia A, da subbacia B e da subbacia C. Então, valeria a pena aqui você colocar aqui planta, né, de localização das subbacias, né? Aí você teria uma outra aqui com a planta de topografia ou a planta plane-altimétrica, certo? Então, o levantamento plane-altimétrico. Então, seria a topografia com as curvas de níveis, que deve ser apresentado de metro em metro, né, em escala 1 para 1000 ou 1 para 2000. A planta 3 aqui, a planta de execução da rede coletora, ele dividiu em duas gratículas, porque não deu para colocar para o formato, né? Essas plantas todas são apresentadas no formato A1, conforme o padrão CAGES. E você está apresentando aqui, pela escala, não dava para abranger todo o bairro, então dividiu aqui em duas pranchas em formato A1 para compor todas as 3 subbacias. Aí temos aqui a planta dos emissários. Nesse caso da planta do emissário, lembra que tem que ter o caminhamento do emissário, por onde é que o emissário vai, né? E o perfil topográfico desse emissário, desde o ponto de saída aqui, ó, até ao ponto de chegada. Então aqui nós temos elevações e aqui nós temos o caminhamento em planta desse mesmo emissário. A planta de ligação, padrão CAGES, e os postos de visita. Nesse caso é conveniente que a planta de ligação e posto de visita e detalhes, né, outros, caixas, postos, tampão, etc., cerca de arame, o que precisar de alguma área, de algum elevatório, etc., tudo vem aqui, realmente aqui no final, porque seriam mais pranchas de detalhamento, né? Então o prioritário aqui nesse projeto é a rede coletora, que deve ser priorizada, topografia, locação, topografia e a rede e emissários, e por fim realmente ligações prediais e detalhes de postos de visita. E aqui nós vamos ter o detalhamento, né, dessas pranchas. Vamos ver aqui de forma panorâmica os elementos, né? Nós temos aqui uma prancha muito bem organizada, onde se pode ver o layout geral, uma legenda muito bem definida, o quadro, onde você coloca as informações de projeto do projetista, da empresa, do contratante do projeto, uma articulação. Veja que a rede coletora foi dividida em duas pranchas, uma articulação A e uma articulação B. Essa articulação B contempla quase todo o projeto, mas como não deu, uma boa parte aqui, especialmente a emissária e a localização da área da ET, ficou para outra prancha. O norte, nesse caso aqui foi colocado o norte verdadeiro, melhor o norte magnético. E aí você tem aqui o bairro, pode-se ver no detalhe aqui da gratícula, né, as coordenadas em UTM, certo? E podemos também ver aqui as casas, as curvas de nível de metro em metro, 411, 412, 413, 414, e uma curva de nível mais destacada de 5 em 5 metros. Os logradouros, as casas, a rede coletora, os postos de visita numerados e o sentido de fluxo dos postos de visita,
tudo muito organizado. Na prancha 2, nós conseguimos ver aqui uma parte da subbacia C, conseguimos ver o emissário chegando na área da ET, o Salamanca passando aqui do lado, e a gratícula respectiva aqui mostrando a articulação das pranchas, que também consta de sua legenda, do layout geral do sistema, né? E aqui nós temos as pranchas e as suas respectivas articulações. Ali são as pranchas de locação das subbacias, e aqui nós temos agora sim, em detalhes, as pranchas dos cálculos da rede. Nessa prancha do cálculo da rede, nós estamos agora incluindo tudo aquilo que nós vimos na compatibilização topográfica dos trechos da rede, os cálculos topográficos e as informações trecho a trecho. Observe o posto de visita com o seu respectivo número ou o seu tio com o seu respectivo número, as cotas de terreno, as cotas do coletor, a profundidade do posto de visita, de montante e de jusante, o sentido de fluxo, o PV com sua numeração, a cota, profundidade de chegada com 1,25 m, com 1,20 m, saída com 1,25 m, as respectivas cotas, a numeração do trecho, o material do tubo, que é em PVC, o diâmetro do tubo, a extensão do trecho em metros e ao lado a declividade em metro por metro. Isso feito trecho a trecho. Então, isso aqui é a planta, né, de execução da rede coletora. É com base nessa planta de execução que vai subsidiar a elaboração das ordens de serviço de cálculo de cada das ordens de serviço de gabarito, né, de cada um dos trechos na hora da execução. Então, de novo, a prancha com legenda. E nós temos, neste caso, agora uma outra prancha que mostra o emissário do esgoto bruto 1 projetado, o emissário do esgoto tratado existente, né, mostrando que saindo da ET, indo até o rio. Detalhes relativamente a ancoragens de rede, da rede do emissário, que é como o emissário é por recalque, lembra, nós temos 2 elevatórias nesse sistema. Então, nesse caso, você precisa ancorar o tubo PVC DFOFO aí, que foi utilizado, empregado para o recalque. E aí você precisa, em pontos significativos de mudança de direção, ancorar para evitar que o golpe de ariete possa fazer sacar a ponta da bolsa naquele ponto ali, certo? Então, nós temos o emissário de esgoto bruto 2, também projetado e designado aqui, com sua respectiva legenda. Só faço uma ressalva, é que os emissários estão desenhados aqui, mas nós não temos o perfil topográfico. E é importante que seja elaborado uma planta do emissário e o seu respectivo perfil topográfico do lado. Então, se o emissário for aqui, digamos que aqui seja um emissário, você tem que ter aqui da saída dele, do ponto mais baixo, nesse caso aqui é por recalque, né? Então ele sai do ponto mais baixo e ele sai percorrendo os trechos aqui, subindo até chegar num ponto aqui mais alto, que é esse ponto aqui. Então aí você vai ter aqui os trechos, né, do emissário, e aqui você vai ter as respectivas cotas topográficas do emissário. Aqui você vai ter as estacas, né, topográficas, e você vai ter as extensões dos trechos que você julga conveniente aqui, especialmente nas mudanças de direção aqui, né, de 20 em 20 metros. Você tem a estaca, mas você pode estabelecer esses pontos aqui de extensão nos pontos de mudança de direção, nos pontos significativos, até a entrada da ET. Então, aqui fez o detalhe da ligação predial, mostrando a caixa de inspeção no passeio de ligação da instalação hidrossanitária ao ramal de ligação predial. Tem aqui os detalhes do selim em vista, né, transversal, selim 90 graus, a perspectiva do selim, a tampa, né, no padrão KGS, a armadura dessa tampa padrão KGS, né, e a planta da caixa. Essa caixa ela é circular, como é que ela é colocada, e alguns cortes com os detalhes no projeto, né? Aqui nós temos detalhes do selim e aqui detalhes do poço de
visita. Então você tem poço de visita de cabeceira de 600 milímetros, pode iniciar redes, poços de visita de 1.000 e poços de visita de 1.200. Depois nós vamos ver os detalhes relativamente a esses poços de visita, porque que eles são de diâmetros, tamanhos diferentes, diz respeito à questão do diâmetro do tubo. E a planta da câmara, planta de inspeção, a planta aqui da laje, né? Nós temos aqui o detalhamento da planta dessa laje aqui da chaminé, certo? Que tem o furo da chaminé. Então aqui está errado, só para mostrar. E deixe-me dar um zoom aqui apenas para nós vermos o que é que consta o que é que deve constar normalmente em um quadro. Então nós temos o projeto, CPF, CNPJ, os responsáveis técnicos com os respectivos números do CREA aqui. O detalhe de que se trata a prancha, é um posto de visita, o logradouro principal, etc., na Avenida José Bernardino Alto da Alegria. Então, nesse caso aqui, não deveria constar essa informação aqui, porque não trata nada senão de detalhes desse posto de visita. Pode deixar aqui o município, dizer de onde é o projeto, quantos lotes são, usa residencial, a data. Essa unidade aqui não precisa, acho que deveria ir para notas de projeto, que eu estou sentindo falta aqui, certo? Com especificações, com detalhamentos, a escala indicada e a folha dizendo qual é. São 7 pranchas e essa é a última, a prancha 7, de 7 pranchas em todo o projeto. Então aqui nós conseguimos ver todas as informações relativas o memorial descritivo completo, incluindo a parte descritiva e a parte gráfica que compõe um projeto básico de um sistema de esgotamento sanitário. Então estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, e a gente segue dentro em breve. Tá? Até a próxima, um abraço.